Recentemente, a Ledger, tradicional fabricante de carteiras baseadas em hardware, anunciou uma nova funcionalidade chamada Ledger Recover. A partir dela, a frase secreta é compartilhada com 3 outros atores custodiantes e, a partir daí, com um documento de identidade, o investidor consegue recuperar a chave, né, as suas palavras, caso tenha algum problema. A funcionalidade está dando o que falar e muitas pessoas estão acusando a Ledger de estar violando os princípios de uma carteira baseada em hardware. Neste vídeo, vou te explicar tudo a respeito do assunto. Mas então, o que é esse tal Ledger Recover? Bom, o Ledger Recover é uma nova funcionalidade que vai estar disponível em alguns países, né, notadamente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, né, países da União Europeia, em que você vai poder, tendo uma Nano X, né, ou uma Nano X, que é o modelo top de linha que está aparecendo aí para vocês na parte direita da tela, você vai poder acessar essa funcionalidade, optar por essa funcionalidade, né, a partir de uma atualização de firmware que está sendo disponibilizada, e quando você opta por ela, a sua frase semente, ou seja, suas 24 palavras, vai ser fracionada em 3 partes que vão ser divididas com um custodiante profissional, né, ele vai ter um módulo de hardware para garantir uma boa criptografia, né, uma boa integridade desses fragmentos, e esse custodiante, em posse do seu documento de identidade, né, no caso o passaporte, vai poder te ajudar a recuperar o acesso aos seus fundos caso você não tenha a chave de recuperação. A Ledger está alegando que essa funcionalidade vai contribuir para popularizar, para facilitar a utilização do produto por pessoas não técnicas, né? Essa estratégia de fragmentação, conhecida como Shamir Secret Sharing, né? Ou seja, o compartilhamento de segredos do Shamir, né? Que é o inventor, né? Shamir é o nome do inventor dessa técnica matemática, não, ou criptográfica, basicamente lembra um esquema de multiassinatura, né? Para quem está familiarizado com carteiras que precisam de mais de uma assinatura. Então você tem um segredo ali, né? O segredo S, e você vai quebrar ele em S1, S2 e S3. Os fragmentos que estão, por exemplo, com P1 e P2 já são suficientes para desbloquear o acesso ao segredo, né? Para recompor esse segredo, né? Sendo que, isoladamente, se você consegue quebrar a criptografia de um dos fragmentos, você não consegue inferir qual que é o segredo. Então, esse é o grande barato dessa técnica, né? Ou seja, você tem N fragmentos, precisa de K, né? Que vai ser menor do que N, e a partir então, dessa K quantidade de detentores, você consegue retornar o segredo S, né? Você consegue voltar a ter acesso ao segredo. E é usando essa técnica que eu descrevi aqui de forma bem rudimentar que a Ledger implementou todo um arcabouço criptográfico que está sendo muito mal visto pelo mercado cripto, né? Então, as pessoas estão basicamente preocupadas com a suscetibilidade à fraude de identidade, né? Como aquelas que a gente já vê ocorrendo, por exemplo, com operadoras de telefonia, né, portabilidade numérica, esse tipo de coisa, né, acaba tendo, de certa forma, uma violação não só do ethos de custódia, né, de você ter autonomia, de você ser o dono das chaves, mas até mesmo da proposta do produto, uma vez que o discurso da Ledger dava a entender que o elemento seguro, que é o hardware responsável pela criptografia, né, e produção dessas chaves privadas dentro da Ledger Nano, ou seja, totalmente isolado do mundo exterior, do mundo conectado à internet, existia então a crença de que esse elemento jamais poderia revelar, né, ou trabalhar de alguma forma para que a chave fosse transmitida pela internet. Então, quando você tem a Ledger oferecendo um produto como o Recover, essa ideia acaba indo para água abaixo e, obviamente, acaba gerando uma crise de credibilidade, que é justamente o que a gente está vendo agora com bastante burburinho no Twitter, né? Abre também uma série de temores em relação às capacidades técnicas, né, que você vai ter para violar o enclave que vai estar ali presente na Ledger. Então, a ideia é que se a Ledger conseguiu fazer isso, talvez outra pessoa consiga fazer. É claro que as atualizações são assinadas, né? A Ledger assina isso, o hardware precisa conseguir identificar que a assinatura está correta, não é qualquer coisa que pode ser instalada no chaveiro, mas mesmo assim as pessoas acreditam que pode ser um vetor de ataque, né? Essa narrativa ganhou muita força no Twitter nas últimas horas, né? E além disso,
tem a questão da segurança pela obscuridade, quer dizer, existe uma confiança na Ledger, mas essa confiança nunca foi auditada publicamente, porque o código não é aberto, né? Então aqui temos alguns exemplos, por exemplo, o Mudit Gupta, que é parte da Polygon Labs, responsável ali, né, por uma série de equipes de tecnologia da Polygon, considerou essa atualização como sendo uma horrenda, né, uma ideia horrenda, ou seja, já colocou ali uma crítica bastante forte sobre a atualização. Nós temos também o BitDove ali, um bitcoinheiro bastante conhecido, né, na criptosfera brasileira, também repudiou a ideia, né, e reforçou que é importante não enviar a semente, né, não enviar a seed, não enviar a frase secreta para terceiros, né. E o Marcelo Paz também, que participou recentemente conosco aqui de uma live sobre a Ethereum, também criticou bastante a ideia, apontando essa possível contradição, né, de posicionamento de produto da Ledger em relação ao elemento seguro, que, como eu expliquei, é o hardware ali que vai garantir a total integridade da chave privada que você coloca, na qual você vai derivar, né, as chaves públicas, na qual você então coloca a confiança para depositar fundos, né, utilizando o produto da Ledger. Então, o Marcelo também foi bem enfático, dizendo que isso acaba expondo, né, uma falha de narrativa, expondo a Ledger, né, meio que colocando a Ledger como uma mentirosa, né, e essa é muito da tônica que a gente está vendo no Twitter, né, então uma quebra de confiança, né. Então, se você, de alguma maneira, ficou desconfortável por causa disso, fica tranquilo que agora eu vou falar algumas providências que você pode tomar, né. A primeira delas é não agir por impulso, tá? Principalmente se você não compreende tão bem soluções de custódia. A primeira coisa é não haja por impulso, não saia jogando fora hardware, nem adotando a solução A ou B, porque alguém falou, inclusive eu. É importante que você pesquise antes, tá? Compreenda perfeitamente o que você está fazendo. Então, se você não conhece como que uma prática de segurança funciona, seria melhor não sair adotando, porque você pode estar, no final das contas, se comprometendo mais ainda, mesmo que não saiba disso, tá? É importante também observar que essa atualização foi disponibilizada apenas para donos da NanoX, ou seja, da NanoX, que é o produto top de linha da Ledger que está disponível hoje no mercado, né? Além disso, se você é brasileiro, a funcionalidade não pode ser utilizada, ela não está disponível nem para o Brasil, nem para qualquer vizinho aqui da América Latina, tá? Lembrando que a Ledger também oferece a Nano S Plus, que é mais barata que a Nano X e não está, né, pelo menos até onde eu sei, não foi citada nessa atualização. Outra coisa, né, e que vale ser citada, porque muita gente falou que é só não atualizar o dispositivo, é que quando a gente deixa de atualizar o firmware do chaveiro, a gente acaba introduzindo incompatibilidades ao longo do tempo, porque endpoints, servidores RPC e as próprias funções, né, que vão controlar o manejo ali, a interação com a blockchain vão mudando, e isso precisa estar refletido no carimbo, né, que é o aplicativo que a gente instala na Ledger a partir do Ledger Live. Então não adianta querer boicotar a atualização, porque em algum momento a funcionalidade vai ficar quebrada e você vai acabar atualizando, né? Isso para não falar que você pode acabar atualizando acidentalmente ou por reflexo, porque é normal fazer essas atualizações, né? Outra coisa é que se você está pensando em migrar da Ledger para qualquer outro tipo de solução do custódia, precisa colocar tudo na ponta do lápis, tá? Geralmente custa caro e é preciso dizer que a gente tem visto taxas pouco amigáveis, tanto no Bitcoin quanto na Ethereum. Então não adianta ser impulsivo também, porque você pode acabar gastando bastante dinheiro movimentando fundos. E claro, para finalizar, né, as providências aqui, as principais, né, pelo menos, não é bom depender só de uma solução de custódia. Então, se você estava colocando todos os seus ovos numa cesta da Ledger, talvez seja interessante diversificar a sua estratégia de custódia. E eu enfatizo aqui a ideia de estratégia, né? Então, nós temos como alternativas carteiras como a Trezor T da Satoshi Labs, que é um concorrente super tradicional para a série Nano, mas que apesar de ter o código aberto, ser prática porque tem uma tela de toque ainda que pequena e funcionar muito bem para quem custodia Bitcoin e Ethereum, né, além de poder permitir o acesso a altcoins por meio da MetaMask, né, e até ter um firmware opcional para quem é maximalista de Bitcoin e suportar também um esquema de criptografia no estilo Shamir, né, de fragmentação da chave, ela é uma carteira que não é muito amigável para quem gosta de altcoins, porque ela tem um suporte muito pequeno, né?
Basicamente, ela suporta Bitcoin, forks de Bitcoin, XRP, e recentemente adicionou suporte para Cardano e para Tezos, né? A Cardano está integrada no Trezor Switch, Tezos precisa de carteira de terceiros. Então, ela tem um ciclo muito lento de atualização, demorou anos para introduzir essas duas redes, né? Cardano e Tezos, e você não vai ver na Trezor um suporte a integrações tão rico quanto o do Ledger Live, que hoje possui até uma seção ali com aplicativos integrados, né? Além disso, para quem está acostumado com a faixa de preço dos produtos da Ledger, a Trezor T é cara, porque ela vai oferecer menos funcionalidade e ela vai custar cerca de R$ 1.600, contra 830 da Nano S Plus, que é o atual modelo de entrada da Ledger, suportando uma gama muito maior de criptoativos. Então é importante colocar isso na ponta do lápis. E além disso, para quem gosta de usar celular, a Trezor T não tem Bluetooth, então não dá para instalar um aplicativo, por exemplo, no iPhone e sair aprovando transações. Outra alternativa, que é a BitBox O2, uma carteira bem tradicional aí, principalmente no meio do Bitcoin. Ela é muito parecida com a Trezor, então não vou me repetir. A diferença é que ela não é compatível com a MetaMask, muito em virtude das políticas da própria MetaMask, mas é compatível com a Web, que é uma opção bem interessante para quem gosta de interagir com dApps, né? E ela também tem um firmware para Bitcoin para quem é maximalista. Agora, a BitBox, além de suportar pouquíssimos ativos, ela ainda é mais desconhecida do público geral. Então você vai encontrar menos documentação e menos proprietários se você precisar tirar alguma dúvida ou mesmo quiser apenas conversar sobre essa solução de custódia, né? A grande vantagem é que pelo menos ela não custa tão caro quanto uma Trezor T, e ainda assim ela tem visor diferente da Trezor One, que eu nem abordei aqui, porque acho que ela não é tão legal, justamente por não ter visor. Então pode ser uma alternativa boa para quem quer custodiar Bitcoin e Ethereum e sair da esfera da Ledger sem pagar tanto por uma Trezor T, né? Essa é uma opção bem interessante também. Outra alternativa, já partindo por uma solução mais sofisticada, mas que dá muito mais autonomia para o indivíduo, é ir para o universo das carteiras multi-assinatura, como a Safe para Ethereum e outras redes com EVM, e, no caso do Bitcoin, opções como a Sparrow ou mesmo a Electrum, né? A Sparrow, no caso, acredito que vai ser uma carteira bem versátil para a maioria dos usuários de Bitcoin, mas que vem aí com uma curva de aprendizado maior, enquanto a Safe é bem mais amigável e bem mais compatível, justamente porque ela é uma carteira do mundo EVM e por isso suporta múltiplas redes, como a Polygon, a Arbitrum e a Optimism, por exemplo, tá? Isso vai te dar autonomia e vai garantir que você vai ter versatilidade para construir uma série de estratégias de custódia. Então você consegue pensar herança, você consegue pensar compartilhamento de responsabilidades, limites de gasto, entre outras coisas aí, dependendo da solução de multisig que você adotar. É importante compreender que a multisig é a união de várias carteiras de uma assinatura só. Então, geralmente, você vai precisar não só de uma carteira baseada em hardware, mas pelo menos mais duas, ou pelo menos mais uma e uma carteira baseada em software. Por exemplo, você pode utilizar a Safe em conjunto com uma Ledger mais antiga, como a Nano S ou a Nano S Plus, né, que não estão contempladas pela atualização, pode utilizar uma Trezor T e ainda pode utilizar a AirGap, que é uma opção que eu vou comentar mais para frente, em conjunto com a MetaMask. Só aí você já tem 3 assinaturas e poderia utilizar, por exemplo, 2 para assinar suas transações. É importante também frisar que quanto mais assinaturas você coloca no esquema desse, mais caras e inconvenientes as transações vão ficando. Então é importante buscar um equilíbrio caso você queira ir por esse caminho. Em geral, partindo ali para alternativas não tão complexas, é preciso dizer que o mercado de carteiras frias não se limita a Trezor e a Ledger, também tem a SecureX W20, a SafePal S1, que foi investida pela Binance, se tornou uma opção de custo relativamente acessível aí, com uma certa capilaridade, e a Elipal Titan Mini. Todas as carteiras que eu citei aqui são comercializadas no Brasil, seja pela CryptoBR, seja pela Cashforte, então você encontra tudo no nosso mercado, tá legal? Finalmente, para quem não pode gastar pouco ou quer só ensaiar uma migração, a AirGap Vault pode ser uma alternativa, você combina ela com a MetaMask ou com a AirGap Wallet, você pode utilizar 2 celulares e pode garantir o isolamento da chave em um celular, por exemplo, mais antigo, mais atualizado de preferência,
e daí você meio que tenta emular uma carteira fria. Não é uma carteira fria puro sangue, mas é melhor do que utilizar, por exemplo, só a MetaMask, fugindo da Ledger e expondo a sua chave ali a um ambiente muito mais hostil. Se você gostou das dicas de custódia e de toda essa abordagem que eu acabei de fazer, saiba que a Mercúrio Pro pode ser para você. Na Mercúrio Pro, temos vários tutoriais abordando o tema, por exemplo, um tutorial que ensina você a conectar a MetaMask com a Gap e um tutorial que te ensina a criar passo a passo, do começo até o fim, incluindo a adição ali das carteiras que vão assinar, como que faz para transacionar, como que faz para filtrar os tokens, né? Tudo isso na Safe. Então, só aí você já tem uma dupla muito robusta, né? De baixo custo, bastante interessante, né? Bastante versátil para custódia de fundos. E está tudo documentado lá na Mercúrio Pro. Inclusive, fizemos uma live exclusiva de assinantes falando da Safe nas últimas semanas. Se você quer entrar na Mercúrio Pro, não deixe de colocar seu nome na lista de espera, cujo link está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.